Nosso dia a dia está cada vez mais dependente de aparelhos eletrônicos que consomem energia, enquanto os custos de eletricidade e as preocupações com o impacto ambiental aumentam. Além disso, muitas pessoas desconhecem como monitorar e reduzir o consumo de energia de maneira eficiente. Agora temos o problema, que é o desperdício de energia, que são aparelhos que consomem energia desnecessariamente durante longos períodos. Também temos a falta de planejamento energético, desconhecimento sobre como o consumo total da casa se relaciona com a geração de energia renovável, e a baixa conscientização, que é a dificuldade em identificar quais aparelhos contribuem mais para o consumo elevado. Agora, a nossa solução proposta. A solução é um programa interativo que ajuda o usuário a monitorar o consumo de energia. Ele calcula todo o consumo diário total com base nos aparelhos utilizados em casa. E ele identifica oportunidades de economia, né? Ele fornece dicas específicas sobre quais aparelhos têm o maior impacto no consumo. Ele avalia o uso de fontes renováveis e analisa se a energia gerada por fontes renováveis como solar e eólica é suficiente para cobrir o consumo. Ele registra as informações do usuário, salva os resultados, sugestões em um arquivo, permitindo que o usuário tenha um histórico e compartilhe as informações. O programa é simples, acessível e utiliza lógica de programação para fornecer uma experiência prática e educativa. Agora falando sobre o código. Na função consumo total, utilizamos a função embutida sum para somar os consumos registrados. Na função sugestões economia, usamos um laço for para percorrer a lista de consumo e identificar aparelhos com consumo diário acima de 1 kWh. Quando isso ocorre, o programa adiciona uma sugestão personalizada à lista sugestões. A função verifica energia renovável compara o consumo total com a energia gerada por fontes renováveis. Aqui utilizamos uma estrutura condicional if-else para decidir se a energia renovável cobre ou não o consumo da casa. Por último, a função salvar todos utiliza o comando if-open para criar ou sobrescrever o arquivo dados consumo txt, gravando o consumo total, as sugestões e a análise de energia renovável também. Nessa parte, definimos funções auxiliares para exibir tabelas formatadas. A função exibir tabelas organiza os aparelhos e consumos em uma tabela. Já a função tabela informativa exibe uma tabela inicial com dados referentes de consumo médio de aparelhos domésticos, como geladeira e lâmpada LED. Isso ajuda o usuário a entender o que é considerado um consumo típico. A partir daqui, começamos a interação com o usuário. O programa solicita os aparelhos e seus consumos. Para isso, utilizamos um loop while que permanece ativo até o usuário digitar sair. Dentro do loop, utilizamos try-except para validar as entradas e impedir que valores inválidos, como números negativos, sejam registrados. O programa coleta valores da energia solar e eólica gerada. Mais uma vez, utilizamos o try-except para garantir que os valores sejam positivos e numéricos. Aqui ocorre o processamento e exibição dos resultados. Primeiro, calculamos o consumo total e geramos as sugestões e análise com as funções que criamos no início. Depois, exibimos uma tabela contendo os aparelhos cadastrados e seus consumos. Além disso, imprimimos mensagens com o consumo total, as sugestões para economia e a análise sobre energia renovável. Por fim, chamamos a função salvar dados para gravar essas informações em um arquivo de texto chamado dados consumo txt. Isso demonstra como a manipulação de arquivos pode ser integrada ao